O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o ex-deputado e constituinte Wagner Lago, do Maranhão. Deputado Wagner Lago, o senhor anda preocupado com o andamento atual das nossas instituições, né? Não devido propriamente à situação política, que parece estável, mas o senhor, já em diversas entrevistas e em conversas, tem demonstrado a sua preocupação com o papel real que estão desempenhando as instituições atualmente. Eu realmente, como você disse, Leite, a gente que vivenciou essa, digamos assim, essa grande abertura democrática que foi a Constituinte, e inserimos, digamos assim, recentemente, porque são apenas 22 anos de existência da carta que o doutor Ulisses chamou de cidadã, porque ela, digamos assim, ela institucionalizou direito da cidadania brasileira, e isto nos leva a uma preocupação. É uma carta avançada, a Carta de 88, mas o que se observa é que nós temos fundadas preocupações na questão institucional. Vê-se, por exemplo, independente de siglas, de partidos, vemos uma espécie de hipertrofia do poder executivo, enquanto o legislativo ficou muito, digamos assim, condicionado a medidas provisórias que termina sendo atualmente uma repetição do decreto-lei do regime autoritário que vigorou no nosso país de 64 a 85. De forma que, quando se vê, por exemplo, o judiciário brasileiro sem condição de dar uma resposta com maior velocidade às questões da cidadania, um judiciário muito atropelado pela quantidade de processos, um judiciário que, na verdade, ele, na medida que demora em responder às demandas da cidadania, ele passa a não cumprir verdadeiramente o seu papel. Eu digo, por exemplo, dou um exemplo concreto, a nossa egrégia Corte, o Supremo Tribunal Federal, numa questão recente, terminou sem uma definição nessa questão da ficha limpa. O Supremo Tribunal Federal terminou empatado, não é? A decisão não definiu se a lei da ficha limpa, que é um projeto, uma proposta, já uma lei moralizadora, se ela vigoraria já para as eleições de 2010. Então, isso é uma questão preocupante. Olha, só um momentinho. Com relação à ficha limpa, realmente houve situações embaraçosas, né? Então, teve figuras nacionais tradicionalmente ligadas à corrupção que voltaram como deputado federal. Eu não vou citar nomes aqui também, inclusive para não fazer injustiça, mas a ficha limpa acabou prejudicando uns, né, e beneficiando outros. Como é que se explica isso? É uma questão, eu dei este exemplo para mostrar a nossa preocupação, Leite, com o institucional. Isso não tem explicação e muito menos justificativa. Como é que um país realiza uma eleição sem ter regra definida? Então não houve definição de regra. E quem poderia definir se a lei seria aplicada já para essas eleições de 2010 ou não, em razão do princípio da anualidade, quem devia definir sobre isso era o Supremo Tribunal Federal. E não definiu.
Então, realizamos uma eleição majoritária, eleição proporcional, eleições importantíssimas, como todas são, e o cidadão eleitor, na soberania do seu voto, ficou sem saber se o seu voto iria valer. Se seu voto iria valer. E essas pendências ainda estão na dependência do Executivo nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda não se sabe quando isto ocorrerá. E a Justiça Eleitoral diplomou quem achou que devia diplomar, independente dessa decisão de última instância, que é a do Supremo Tribunal Federal. Então, Leite, são fatos dessa natureza que preocupam no tocante à questão institucional. O Legislativo ficou muito tolhido na sua função, digamos assim, constitucional, e o Judiciário ficou também com muitas dificuldades, seja nessa quantidade de demandas não atendidas em todas as instâncias do Judiciário, como também nessa questão que a gente acaba de enfocar, nessa questão importante que é a indefinição quanto à regra de uma eleição que já passou, que rigorosamente não deveria nem ocorrer. Como é que um país que se pretende um país democrático, que estamos avançando nisso, como é que se pode aceitar uma eleição sem regras prévias? Cadê onde está a instabilidade, a estabilidade, digamos assim, política, eleitoral, institucional, realizar uma eleição sem regras definidas? Deputado, o senhor falou sobre hipertrofia do Poder Executivo, mas também está havendo uma hipertrofia do Poder Judiciário. A gente vê várias decisões do Supremo, do TSE, sobre a Câmara, né? Inclusive definindo a questão, por exemplo, da fidelidade partidária, acabou sendo definida pelo Judiciário, né? Porque, às vezes, também a Câmara, ela também, em vez de tomar decisão, não toma, né? Não sei se o objetivo é político, se há uma paralisação, se há uma inércia legislativa ou processual aqui dentro, que a gente vê essa situação também embaraçosa. É verdade, Leite. Então, nós temos essa questão da fidelidade partidária que nunca ficou clara. Eu diria que há, digamos assim, uma certa omissão do Poder Legislativo em relação a isso. Agora mesmo o Supremo decidiu nessa questão do mandato pertencer ao partido. O Supremo, ele firmou essa posição, mas fica uma grande dúvida para, digamos, o Poder Legislativo. A dúvida qual é? Partidos que fizeram uma coligação, e tradicionalmente as coligações funcionam como partido, se vê dessa dificuldade de saber, se ocorre uma vaga, a suplência, por exemplo, o primeiro suplente, ele será o da coligação ou será o do partido onde ocorreu a vaga? São essas questões institucionais que o Brasil, Leite, nós temos, na verdade, pouco tempo de processo político e institucional democrático. Nossos 510 anos, nós tivemos pouquíssimos anos de vivência democrática. O último regime autoritário, que, digamos assim, fechou para balanço o país, como todas as outras épocas, digamos assim, autoritárias, ele veio até recentemente. Nós estamos com 22, em torno de 23 anos de vivência democrática.
e essa vivência democrática ainda andando em passos, digamos assim, muito lentos, seja o judiciário, seja o legislativo, que é digamos assim, que tem a função de avançar democraticamente na feitura e na elaboração das leis. Então, isto é realmente um tempo... A gente até debita todas essas dúvidas no quadro institucional, podemos até debitar a pouca vivência democrática. Então, é isso. O orçamento que no passado não era elaborado assim com uma certa liberdade, hoje já temos um pouco de liberdade, o Legislativo já tem para propor esta peça importante do processo, digamos, administrativo e político do país, a elaboração do orçamento, mas sempre com o Executivo com o poder de veto. De forma que realmente nós temos que fortalecer o processo democrático, né? A influência do Executivo no Legislativo e do Judiciário, na medida que nós tivermos fortalecidos, digamos, democraticamente, nós vamos, digamos, viver a teoria tripartite do poder. É uma teoria sábia, é uma teoria que dá uma dosagem de equilíbrio entre os poderes legislativo, judiciário e legislativo, para que nenhum desses poderes, isoladamente, possa, digamos assim, se arvorar com maiores poderes do que realmente tem. Aí é que vem a expressão da hipertrofia do Executivo, na medida que não estão se fortalecendo como devíamos. Já nesse estágio democrático em que estamos, já devíamos ter fortalecido mais o poder legislativo e o poder judiciário. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco.